Paz seja convosco, amém? Eu já quero ler a palavra de Deus. Eu gostaria que você permanecesse um pouquinho mais em pé, só para a gente ler a palavra. Juízes capítulo 6. Eu quero ler o verso 12 ao 14 com vocês, amém? Que Deus abençoe. Já quero aqui agradecer, enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero já agradecer a Deus pela vida do pastor Ciro, da pastora Osária, agradecer pelo convite, me sinto honrado de estar nesse lugar. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Bertolotto e eu ajudo o pastor lá na congregação do Jardim Ouro Verde. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ah, Senhor, e é uma pergunta que talvez muita gente tenha feito hoje, nesses dias: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se Deus está comigo, por que estamos passando por tudo isso? O que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Olha o sentimento, a sensação de Gideão: nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão fez uma pergunta que muita gente tem feito: por quê? E a resposta de Deus não foi uma explicação. Ele falou: vai. E é isso que eu quero falar para vocês. Quero compartilhar a palavra. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Que o teu nome seja glorificado em nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Diga graças a Deus. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pelas páginas da Bíblia, nós vemos Deus escolhendo pessoas que a sociedade rejeitaria. Nós vemos Deus escolhendo pessoas que talvez a família rejeitaria. Nós vemos Deus escolhendo pessoas que muitas vezes até a própria igreja rejeitaria. Isso nos leva a crer que muitas vezes as escolhas de Deus e os propósitos de Deus não são o propósito do homem. Deus não pensa como o homem. Os pensamentos de Deus estão mais altos que os nossos pensamentos. Quantos creem nisso? Diga aleluia. A gente vê pessoas, por exemplo, como um pequeno pastor de ovelhas, rejeitado pela família, mas escolhido como o maior rei de Israel, até então antes de Cristo. Nós vemos, por exemplo, um mercenário religioso, um homem educado, polido, mas usado por Deus como apóstolo dos gentios. Nós vemos também um escravo, que se tornou governador da maior potência da sua época. Nós vemos, por exemplo, Deus usando uma prostituta para salvar a vida de espias, e Deus fez dessa prostituta uma mulher, mãe, e na linhagem de Jesus Cristo, Raabe. Então, irmãos, nesse livro de Juízes que nós vemos aqui um homem rejeitado, pequeno na sociedade, talvez sem valor nenhum. A sua história começa em momentos difíceis, como muitas vezes nós estamos vivendo hoje. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 6, do verso 1 ao 6, eu quero ler com vocês, para você ter uma ideia. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. Midianitas, um povo rebelde, um povo descendente de Quetura, descendente a concubina de Abraão. Verso 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. E você conhece a história: Israel plantava e vinham os midianitas e acabava com tudo. Eles não tinham resultado, eles tinham um processo, eles tinham um plantio,
mas o resultado não vinha. O resultado vinha, mas não era totalizado, porque o inimigo vinha e acabava com o resultado. E eles começaram, por causa do medo, se esconder em cavernas, se esconder em covas. Talvez o medo nos faz querer esconder qual é a caverna, qual é a cova, fugir da realidade, talvez na caverna do medo, na caverna da insegurança, da ansiedade. Para que Israel se arrependesse e voltasse para Deus, Deus permitiu um cenário caótico, 7 anos. Você imagina o povo confinado, escondido em covas, cavernas por 7 anos. Alguns de nós ficamos aí confinados por alguns meses, o ano passado. Quanta insegurança, pessoas querendo até tirar a própria vida. Agora você imagina um cenário, 7 anos. E o número 7, para quem estuda a Bíblia, sabe que 7 é o número da totalidade de Deus, o número da plenitude, o número da perfeição de Deus. Era um cenário caótico, mas como talvez nós vivemos e talvez ainda vivendo nessa época, mas eu quero dizer para você nessa noite que mais importante do que o cenário que você está vivendo é onde Deus quer te colocar. Quantos creem? Diga aleluia. Quantos querem um nível mais alto com Deus? Aleluia. 7 anos, os midianitas destruíram todo o trabalho, o sustento de Israel. E nesse cenário então Deus escolhe Gideão. O anjo do Senhor aparece, e na Bíblia toda vez que o anjo do Senhor aparece, como apareceu para Abraão, como apareceu para Moisés, que a palavra fala que é o próprio Senhor, quando aparece para Abraão ao meio-dia na sua tenda, Abraão vai e se prostra, porque Jesus Cristo, Ele é eterno, Ele é antes da fundação do mundo. Jesus Cristo sempre existiu, Ele veio como homem, mas Ele já era o Filho na Trindade. Então Ele vai e escolhe um homem pequeno, um homem desamparado, talvez um homem sem influências. Hoje o mundo é todo ao contrário, as pessoas querem ter influência, querem estar ligadas, porque influência leva pessoas a lugares talvez, e muitas vezes ela se esquece que a verdadeira influência que nós temos que ter na nossa vida é o Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia. E nos dias de hoje Deus também escolheu a mim e a você. João capítulo 15, verso 16, a palavra de Deus ela diz: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, eu te dei o nome para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Olha a diferença de quem confia em Deus, de quem é escolhido por Deus, de quem é chamado por Deus, para que você vá. E essa é a mensagem, talvez essa é a resposta do teu porquê. Você está perguntando: por que Deus? Se Deus é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Por que está acontecendo tudo isso? E Deus está falando para você: vai, para que você vá e dê fruto. E fruto, o que é o fruto? O fruto é o resultado de um processo. Todo um processo, ele termina no fruto. Deus, Ele nos escolhe. Deus, Ele nos chama para que nós possamos dar resultado. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite: qual é o resultado que nós temos dado para Deus? Qual é o resultado que nós temos dado para o reino de Deus? Aleluia. Então Ele chama Gideão, no verso 12, Juízes capítulo 6, verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Você pode virar para o teu irmão e falar assim: o Senhor é contigo, meu irmão de valor. Aleluia. Duas coisas. Então primeiro, o Senhor é contigo. Isaías 41:10, a palavra de Deus fala assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo, Isaías 41:10, ele está falando exatamente o que Deus faz quando nós estamos na presença dEle, quando a gente vence o medo, e quando a gente entende que Deus está conosco. Ele fala: eu te fortaleço,
é os 3 P's de Deus. Eu te fortaleço, quer dizer, promoção. Eu te ajudo, proteção. E eu te sustento, provisão. Então Deus quer te dar, quando você entende, quando você vence esse medo, quando você confia, e ao invés de perguntar por quê, você apenas aceita aquilo que a resposta de Deus dizendo para você, vai, Deus te dá promoção, proteção e provisão. Quantos creem, diga aleluia, dá glória a Deus nessa noite, aleluia. Então o Senhor é contigo. E a segunda coisa que o anjo fala ali para Gideão, ele fala assim, homem de valor, amém? Deus te dá valor. E talvez você pode pensar, Gideão, o que Gideão estava fazendo para Deus chamar ele de homem de valor? Deus não valorizou Gideão por algo que ele havia feito. Deus chamou Gideão de valoroso por quem ele era. E Deus, Ele te dá valor, não por aquilo que você já fez ou ainda vai fazer. Ele te dá valor por quem você é. E você é lavado e remido no sangue de Cristo. Você é a obra-prima, você é a obra-prima da criação de Deus, aleluia. Você tem um valor, você é a imagem de Deus. Deus te criou e sabe o que mais? Tudo que Deus cria é perfeito, aleluia. Tudo que Deus cria é perfeito. Mateus capítulo 10, o verso 30, o que diz lá, que até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Alguns irmãos é mais fácil talvez contar o cabelo, né? Outros já é mais difícil, vai passando a idade, vai diminuindo os cabelos. Mas Deus fez tudo isso por mim, Ele valoriza. E o valor que Ele deu para mim e para você, a maior prova de amor é o seu Filho, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário por mim, por você. Quantos podem adorar o Senhor pela obra da cruz, pelo sacrifício da cruz? Se você glorifica, se você valoriza o sacrifício da cruz, eu peço que você levante suas mãos e glorifique ao Senhor nessa noite. Dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui para prestar cultos ao nosso Deus. Aleluia, Pai, nós te adoramos. Homem valoroso, Deus deu valor, não por aquilo que ele era, ou melhor, não por aquilo que ele fez, mas Deus deu valor por quem ele era. Juízes, ainda no capítulo 6, do verso 13, Gideão respondeu, e é a pergunta do tema dessa palavra dessa noite: mas se o Senhor é conosco, você imagina, o anjo se apresenta e fala, né? Homem valoroso, o Senhor é contigo. Deus dá valor, Deus manifesta que a presença dEle está junto de nós. E muitas vezes, na nossa dúvida, na nossa ânsia, no nosso medo, a gente faz essa questão: mas se Deus é comigo, se Deus está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que estamos passando por tudo isso? Se o Senhor é conosco, mas Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu sou dizimista, eu oferto, eu vou no culto, eu tenho minha vida de oração com Deus. E a palavra de Deus, ela fala: e havendo feito tudo, permanecei firmes em Deus. Por que o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida? Por que, Deus? É a pergunta. E João 16:33 fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo você vai ter aflição, no mundo você vai passar perrengue. Olha, mas fica animado, porque eu venci o mundo. Algumas pessoas geralmente completam esse versículo: eu venci o mundo, você também vai vencer, não é isso? Mas ele fala: venci o mundo, ponto. Está dizendo assim: eu já venci. É por isso que nós não precisamos vencer, porque em Cristo nós já somos, segundo Romanos 8:37, mais que vencedores em Cristo. Somos mais que vencedores. Talvez você, como Gideão, pode estar usando até as ferramentas erradas. Gideão estava no lagar, aonde se pisava as uvas, e ele estava malhando trigo, porque era uma maneira de esconder. E Deus, o que ele chamou a atenção de Deus? Qual foi o valor que Deus viu em Gideão?
porque mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio ao caos, Gideão não parou de trabalhar, Gideão não parou o seu processo. Gideão não se escondeu em cavernas do medo, da insegurança. Gideão não se escondeu em covas, mas Gideão, ele fez a sua parte. E eu convoco hoje, nessa noite, toda a igreja do Senhor a fazermos a nossa parte em Cristo Jesus. Aleluia. Se você é a noiva, a igreja de Deus, glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia. Deus quer fazer de você um grande missionário. Deus quer fazer de você um instrumento vivo nas mãos dele. Ele vai te enviar para que você dê fruto e o seu fruto permaneça em nome de Jesus. Talvez nem sejam as ferramentas corretas, talvez o método está errado. E muitas vezes melhor do que o método é o desejo de fazer, de servir. Deus quer que eu e você confiemos nele. Deus está no controle de todas as coisas. Quantos creem, diga aleluia. Deus está no controle. Talvez você já se sentiu como Gideão. Sente Deus chamando, mas também você sente que não tem valor. Indo lá pelo verso 15 de Juízes 6, ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Porque a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa do meu pai. Senhor, a minha família é a menor. Senhor, eu sou do subúrbio, eu não tenho influência, eu não tenho recurso. Deus não está perguntando se nós temos influências, Deus não está perguntando se temos recursos. O que Deus quer saber é se você tem o desejo de servir e fazer algo para Deus nessa noite. Talvez você sente que não está preparado. Menor, minha família é mais pobre, sou menor na casa do meu pai. É por isso que nós precisamos de fé. Tem gente que acha que fé é um sentimento. Sentimentos são os nossos sentidos, aquilo que o nosso corpo pode tocar, cheirar, ouvir, olhar, degustar. Fé é muito mais do que sentimento, meus amados. A fé é ação, fé é atitude. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos nos sentindo fracos, mas a fé faz a gente ter a atitude de levantar e ir para a casa de Deus e adorar. Nós podemos estar nos sentindo pequenos, mas a fé, ela revela que nós somos grandes em Cristo Jesus. Ação, como Gideão estava agindo, malhando trigo. E eu quero dizer para você que o poder de Deus está acima de inadequação, de inexperiência, de insegurança. Quando Gideão perguntou para Deus, então ele chega e pergunta: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Deus, por quê? É a pergunta que muitos fazem nesses dias. Deus, por quê? E na gramática, no português ou no inglês, quando se pergunta, começa uma questão por quê, a resposta também tem que ser por quê. Você pergunta lá o porquê separado, e a resposta é o porquê juntinho. Por quê? Indagação. Só que Deus, Ele não segue lógica. Deus, Ele não segue a natureza carnal. Deus é o Deus do sobrenatural em nossas vidas. E quando Gideão pergunta, então, Deus, por quê? No verso 14 de Juízes 6, então Deus dá a resposta. Então o Senhor olhou para ele e respondeu. Qual foi a pergunta de Gideão? Por quê? Deus olha então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Não é no sentimento, é na força. E a força, a nossa força, ela não é uma força natural. A nossa força, ela é moldada no sobrenatural de Deus. A nossa força, ela é através da alegria do Senhor, porque Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. E para que Deus possa estar alegre, nós temos que agradá-lo. E para agradar a Deus é preciso do quê? Hebreus 11:6, fé.
Então tudo cai de novo na fé. A alegria do Senhor é a nossa força. Para Deus estar alegre, eu tenho que alegrá-lo. Para que eu possa alegrá-lo, a alegria, né? Como que eu agrado a Deus? Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé é o que nos fortalece. E fé não é sentimento. O sentimento nos engana. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. Enganoso. O coração pode pregar peças. O coração do homem, a mente do homem faz ele um dia estar sorrindo, outro dia estar chorando. Essa é a emoção de alma, é o sentimento. Só que a nossa alegria não é aquela alegria de alma. A alegria da alma que uma hora está triste, uma hora está contente. A alma, ela é alegre conforme a reação daquilo que ela experimenta, daquilo que ela prova. A nossa alegria é diferente, porque a nossa alegria é a alegria do Espírito. Ainda que a tua alma esteja triste, a tua alegria do Espírito suplanta a tristeza da tua alma, porque nós somos Espírito, que temos uma alma e estamos num corpo. Tricotomia, quando você estuda o ser humano, alguns só pensam em corpo, outros estão desesperados por causa das emoções, sentimentos, vontade e alma. Mas eu quero dizer que você é muito mais do que um corpo. Você é muito mais do que emoção, desejo, sentimento, vontade. Você é espírito. E o Pai procura adoradores que o adoram em espírito, em verdade. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Por quê? Queremos um porquê. Aí Deus responde: vai, luta, sou eu que mando. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus se apresenta em Êxodo 3 para Moisés: eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E aí vem a pergunta de Deus: agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir a ação de Deus na tua vida, se você se deixar ser usado por Deus? Jeremias 32:27, eu sou o Senhor, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus é o Deus do impossível. Você acha que o seu problema é difícil? Você acha que o seu medo é interminável? Comece a experimentar do Espírito Santo de Deus, comece a experimentar da presença de Deus na sua vida. E você vai perceber que Deus não quer você parado, Deus não quer você na mesmice, Deus quer você agindo, Deus quer você trabalhando, malhando trigo. Não é o momento de ficar questionando por quê, irmãos, das coisas. Agora é hora de agir, da igreja agir. E como eu falei, esse agir é pela fé. Porque quando nós temos fé, a fé precisa suplantar, precisa estar acima do nosso sentimento. Tem hora que a gente se sente mal, tem hora que dá vontade de pegar um pescoço, tem hora que você quer matar um, tem hora que você olha para alguém e fala: Deus, tem misericórdia, não dá força nessa hora. Mas aí a fé faz você olhar com um olhar espiritual, e ao invés de você ver uma pessoa ruim, você começa a enxergar não mais uma pessoa que está arrebentando com a tua vida, mas você começa a olhar agora pela fé e pelo Espírito, uma alma. E a palavra de Deus, ela fala que uma alma, ela é mais valiosa do que o mundo inteiro, e Deus deu valor para mim e para a sua alma. Então qual que é o meu agir? É orar, é interceder, é confiar em Deus, é fortalecer aquele que está fraco na fé. Aleluia. Irmãos, ter uma posicionamento. Nós precisamos ser convictos da nossa fé e termos uma posição em Cristo Jesus, como bons soldados de Cristo. 2 Timóteo 2:3, quando Paulo fala para Timóteo: tu pois sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Por causa de quem Deus é. Não se preocupe, ok? Não se preocupe com quem você é. Não se preocupe com aquilo que você não pode fazer. Porque Deus, Ele te valoriza. Não é pelo dom que você exerce. Deus, Ele te valoriza. Não é por você se sobressair. Deus te valoriza porque você tem um coração voltado para Ele, porque você tem um coração
aberto e de adorador. Mais uma vez citando o Pai procura adoradores, lá em João 4, o Pai procura adoradores que assim o adorem em espírito e em verdade. A tua vida precisa ser espírito, a tua vida precisa ser verdade, a minha vida precisa ser espírito e verdade. Então, se você deixar o medo te paralisar, olha para frente. Deus, por quê? Deus não quer ficar explicando. Eu lembro de uma frase aí que Deus não é para ser questionado, Deus é para ser obedecido. E nós obedecemos a Deus pela sua palavra, e isso é fé. Não fica procurando lógica, naturalidade nas coisas espirituais, meu irmão, minha irmã. Se você deixar o medo te paralisar, se deixar o medo controlar a tua vida, você vai estar estagnado nesse presente, quando Deus tem um futuro, um destino e um propósito maravilhoso para a sua vida. Quantos creem que Deus tem um propósito e um futuro? Amém? Você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não cumprir na sua vida. Aleluia. O Senhor é contigo. Fala para o teu irmão assim: o Senhor é contigo. Meu irmão de valor, minha irmã de valor. Aleluia. Vai na sua força. De quem vem a nossa força, irmãos? De quem vem a nossa força? O Senhor. Neemias 8:10, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria, provocar alegria em Deus, para que eu possa agradar a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então nós agradamos a Deus pela fé. E quando nós agradamos a Deus, quando a minha fé vai até a Deus, a alegria do Espírito de Deus retorna no meu espírito, no seu espírito. E aí essa alegria é a alegria que nos dá certeza para conduzir e nos posicionar diante de Deus, diante do reino, diante do mundo e da sociedade. Aleluia. A palavra de Deus diz, para terminar, Romanos 12:12. Glória a Deus. Romanos 12:12. Esse texto que o Carlinho pregou um tempo atrás aí, ó. Romanos 12:12. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegre-se na esperança de que Deus está trabalhando para que tudo isso vai passar. Fala assim: isso vai passar. Irmão, vai passar. Você precisa declarar isso na sua vida. Seja paciente na sua luta, confie em Deus, seja agradecido. E terceiro, ele fala assim: persevere na oração. Já dizia o nosso saudoso pastor Ciro que a oração muda as coisas, e eu creio no poder da oração. Quantos creem no poder da oração, irmãos? E a pergunta que eu mais faço para mim é: por que eu oro tão pouco, né? Eu tenho que orar mais, porque oração traz resultado. Muda as coisas, é a força que vai dar vitória. Nós precisamos tomar posicionamento como igreja do Senhor Jesus, e parar talvez de ficar questionando Deus, por quê? Quando Deus está dizendo para você, vai. Quando Ele está dizendo para você, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Vai. Você tem um chamado, você foi escolhido, você tem dons. Deus distribui dons para a igreja, não para a gente ficar sentado no banco. Deus não dá dom para a igreja virar mero espectador, como quem vai no cinema ou no teatro. Deus, Ele quer te usar poderosamente nas mãos dEle, e Ele está dizendo para você nessa noite: o Senhor é contigo, homem, mulher de valor. Vai nessa tua força. Que força é essa? Não é a minha força carnal, mas é a força de Cristo em mim. É a força que vem da fé. Quando eu agrado a Deus, essa força vem por mim através da fé. E a fé, ela vem, segundo Romanos 10:17, pela palavra de Deus. Então eu quero trazer, exatamente responder essa pergunta para todos nós nessa noite. Talvez alguns ainda assim, por quê? Mas que nós não, talvez você entrou aqui com essa indagação, talvez você entrou aqui com essa pergunta: Deus, por quê?
Mas eu creio que quando você sair por essa porta, você não vai sair daqui com uma pergunta, você vai sair daqui dessa noite com uma resposta de Deus para a sua vida. Quando Deus está dizendo para mim e para você: vai, segue, sai da caverna. Elias, Senhor, só sobrou eu. Elias, você está aí murcho, levanta, marcha, segue, porque não acabou. E Deus está dizendo para nós essa noite: não acabou, a tua jornada, o teu caminho não acaba aqui. Mas eu já vivi, já estou velho, já passei. Não passou nada, irmãos. Deus, Ele não olha idade. Deus, Ele não olha o sexo. Deus, Ele não olha a influência. Deus não olha a faixa etária. Ele não olha a classe social. Deus, Ele olha um coração disposto e aberto para servi-lo. Feche os teus olhos nessa noite. Fala com Deus. Se você tem motivos para agradecer a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, no nome de Jesus, levante suas mãos. Você pode se colocar em pé no teu lugar, amado. Meu coração está queimando aqui, porque nós queremos ouvir o ide de Jesus. Deus está dizendo para mim, para você: vai, fala com aquele vizinho seu, vai, oferece ajuda, vai, perdoa, vai lá e pede perdão, vai lá e resolve. Vai lá e faz aquilo que só você pode fazer. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar nessa noite, como a igreja do Deus vivo. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, para que o Senhor venha nos usar. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, não é para agradar o pastor, não é para agradar o cônjuge, não é para agradar o pai, a mãe. Senhor, nós estamos aqui nessa noite é para agradar o Senhor, acima de tudo e de todos. Nós queremos te agradar, porque quando nós agradamos, quando nós provocamos, Senhor, a alegria no Senhor, o Senhor derrama sobre nós força espiritual para vencer pela fé qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento, Senhor, que possa nos afligir. Nós não somos guiados por sentimentos, nós somos guiados pela fé em Cristo Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue falando conosco, para a glória do teu santo nome. Amém. Diga graças a Deus. Só quem tem valor aqui nessa noite, levante suas mãos e aplauda o Senhor. Deus é contigo, homem de valor, mulher de valor. Porque Deus, vai! Aleluia! Diga graças a Deus.